jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Mais uma vez. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Chamando por mim. Uma boa noite àqueles que nos acompanham pelos canais da Diocese de Caraguatatuba, através do YouTube, né? Também das redes sociais que serão compartilhadas através dos padres, dos leigos, religiosos, religiosas. Está no ar o programa diocesano De Praia em Praia. Queremos agradecer aí o carinho do assessor de comunicação da Diocese, o William, também a Caraguá TV, a primeira da cidade, que cede para nós aí os estúdios da Caraguá TV, na pessoa do nosso amigo César e sua esposa. Estamos aqui hoje para fazer uma entrevista muito importante. É mês vocacional, a igreja celebra o mês das vocações. Lembramos este mês, né? A vocação ao sacerdócio, a vida presbiteral, também a vocação do matrimônio, a vocação dos religiosos e religiosas e a vocação dos catequistas, dos leigos e leigas. É um mês importante porque a igreja ela é unida no trabalho de muitas pessoas que fazem com que ela seja dinâmica. E na noite de hoje, neste programa belíssimo para toda a diocese e fora dela também, nós estamos entrevistando o diácono Silmar, que atualmente trabalha na paróquia Nossa Senhora do Amparo e vai ser ordenado sacerdote no dia de Santa Teresinha, no dia 1º de outubro. Ele é o entrevistado desta noite. Antes de mais nada, aqueles que ainda não me conhecem, né? Eu sou o padre Vladimir, o cura da Catedral Diocesana e vigário-geral da Diocese. Então, boa noite, diácono Silmar. Boa noite, padre. Tudo bom? É uma alegria, tudo bom? É uma alegria muito grande, somos amigos, né? E temos aí um carinho imenso um pelo outro e hoje fiquei muito contente de poder entrevistá-lo, não como padre somente eu, mas como amigo também, uma pessoa que te estima muito, e festejar com todos os padres e diocesanos a alegria da sua ordenação que está chegando. Por isso que nós começamos o programa com o refrão deste canto. Tu és a razão da jornada. Vamos cantar de novo? Vamos cantar. Não sabia que o senhor diácono era afinado, né? Eu sou afinado? Pelo jeito o senhor é afinado, então cante comigo. Então vamos lá. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos acompanha pelas redes sociais. Envie mensagens para nós, compartilhe este link através das redes sociais, porque acreditamos muitos jovens estarem necessitados de ouvir um pouco da história do diácono Silmar, que é tão novo, para também fazer brotar no coração dos jovens, meninos e meninas, o carinho pela vocação sacerdotal e religiosa. Então, acompanhe com muito carinho este programa, cante conosco, reze conosco. Nós vamos começar então mais uma vez com esse refrão e aí uma oração inicial, né, na qual nós colocaremos as intenções. Vamos cantar mais uma vez, todos juntos, aqueles que nos acompanham também. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Mais uma vez, diácono. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Eu acho muito lindo o refrão dessa música,
porque ela diz, né? No Podia grito, cantar o início também, cantar né? também o início, depois nós podemos voltar nela. No grito que vem do meu povo, o povo de Deus, né? E a nossa vocação, além da vocação, o chamado à vida, nós somos chamados a servir, e dessa forma servir através do ministério sacerdotal, e o Senhor agora como diácono, né? O grito que vem do meu povo, te escuto de novo chamando por mim. Porque nós respondemos um sim generoso? Porque ele, o tu, maiúsculo, és a razão da jornada. A nossa estrada, o nosso guia, o nosso fim, é um amor incondicional que a gente tem. Diácono Silmar, seu nome completo, por favor, para todos nós. O meu nome não tem muita... Mas eu me chamo Silmar Gomes Costa. Tem que apresentar, pá? Tem que falar de mim? Fale de você, onde você nasceu, o nome dos seus pais. Todo mundo quer conhecer o padre, o futuro padre agora da diocese, o mais recente, né, que vai ser ordenado, será o senhor. Sim. Então queremos conhecer. Não, eu fico muito alegre que o senhor falar, né, no início da nossa amizade, né? Então também fico muito feliz de ter recebido o convite. E quando também soube que era o senhor, também fiquei feliz, né? Porque pelo papel que também o senhor exerce aqui na diocese e pela amizade também que a gente tem. Então eu fico até mais à vontade, né? Da gente poder também conversar um pouco hoje. Eu sou Silmar, sou de São Sebastião, mas eu vim para São Sebastião com 1 ano de idade. Eu nasci em Minas Gerais. Oh, coisa boa. Pois é, quem é mineiro é gente boa, né? É, gente boa. Eu nasci em Minas Gerais, numa cidade chamada Caraí, mas eu na verdade não conheço essa cidade, eu fui registrado lá. Nunca foi passear para lá? Eu fui passear próximo, porque pelo mapa eu tenho ideia de onde fica, mas eu não tenho assim, não conheço, então... não sei assim das origens da cidade, não conheço muito bem. Então a minha vida inteira eu tenho lembranças de infância e adolescência daqui de São Sebastião, Caraguá, aqui do litoral. Então eu cresci aqui no litoral, eu me considero caiçara e mineiro, porque a minha família é mineira, né? Sim. E sou daqui do Canto do Mar, cresci ali no Canto do Mar, né? Que é conhecido como ali é Enseada, Canto do Mar e Divisa. Então, Divisa e Canto do Mar é basicamente o mesmo bairro, né? Então, a paróquia origem do senhor é o Jaraguá. Paróquia ou não? Na verdade, é uma confusão assim, porque eu sou do território que hoje é Santa Rosa de Lima. Sim. Mas eu, com 13, 14 anos, eu participava da Nossa Senhora da Glória. Ah, ali então, perto. Isso, que é do lado também, do lado, né? Então eu tenho assim lembranças do meu início de caminhada na Capela Nossa Senhora de Fátima, que é no Perequemirim, que faz parte, né, da Paróquia Nossa Senhora da Glória. Que inclusive vai ser a primeira missa do senhor, né? Isso, minha primeira missa vai ser na Capela Nossa Senhora de Fátima. Que é muito bonita, linda a capela. Bonita mesmo. Nossa Senhora de Fátima. Então ali eu comecei a participar de grupo de jovens, participei de grupo de oração, participava dos teatros da Paixão de Cristo. Eu falava isso lá esses dias que fui à missa com o Padre Carlinhos, aí fazendo a reflexão. Eu lembrava um pouco, né, dessa história que ali eu tive naquela capela. Sim. E aí por isso que calhou que deu certo de eu fazer minha primeira missa lá, né? Que será no dia 2, 9h30 da manhã. Ah, no domingo. No domingo, 9h30 da manhã, lá na Capela Nossa Senhora de Fátima. Olha que beleza. Interessante, porque o diácono Silmar é caiçara, é daqui. E a nossa diocese, assim como eu, outros padres, nós viemos de outros lugares, né? Eu venho lá de Arceburgo, Milagre, diocese de Guaxupé. Sim. E outros padres mais, né? Aqui temos o padre Carlos Lemos, que é daqui. Temos o padre Moisés, que hoje está na catedral também. E o senhor, né? Que agora também é daqui, 1 aninho de idade, não é verdade? É daqui, então cresceu neste meio, conhece o nosso povo, todas as origens, isso é muito bonito, né? E o senhor sempre viveu então ali entre as paróquias Santa Rosa de Lima, Nossa Senhora da Glória, com seus pais. Isso.
Antes de ser paróquia, Santa Rosa de Lima fazia parte, né, de onde eu estou hoje, que é a Paróquia Nossa Senhora do Amparo. Então, assim, eu tenho algumas lembranças também de moleque, né, pequeno, que nós fazíamos ali os tapetes de Corpus Christi, ali na beira da praia, na frente da igreja, né, do convento, que hoje moro lá. Mas a minha caminhada, a minha trajetória de igreja mesmo é na paróquia Nossa Senhora da Glória, com o Padre José, né, o padre indiano que na época estava lá. Então eu me conheço por gente aqui no litoral norte, né, ali na divisa, e em caminhada de igreja, paróquia Nossa Senhora da Glória. Sim. Então fiquei bem feliz, né, de ter a minha primeira missa lá, então para mim é muita alegria mesmo. Isso é muito de bom, estar voltando, né, lá. Eu acho muito interessante porque às vezes um jovem procura a gente e pergunta: padre, o que eu faço para ser padre? Primeira coisa que eu respondo é o seguinte, eu falo: olha, você precisa ter vivência no meio das comunidades, da igreja, né? Porque a vocação, ela começa a brotar no corre-corre mesmo das funções que a gente começa a exercer na igreja. É um grupo de jovens, corre ali, faz uma missão e ajuda num teatro. Eu lembro que quando comecei na igreja, eu fazia de tudo lá na minha igreja, na minha cidade, né? Ajudava tudo, até enfeitar o altar enfeitava, e cantava, e batia pandeiro, e tocava sanfona e tudo. Até a minha primeira namorada, eu conheci dentro da igreja, porque era o ambiente que eu estive, que eu estava por muito tempo, era ali, né? Então eu conheci ela ali, aí já misturou namoro também com fé e religião e tudo. Então quando alguém me procura, eu digo: olha, você vai à igreja? O jovem às vezes fala: olha, padre, eu vou, eu gosto de ajudar, eu gosto de cantar, eu gosto de estar fazendo isso, aquilo. Eu falo: você conhece os padres? Conheço. Então eu acho que o primeiro passo é você interagir com o ambiente religioso, da missa, da igreja. Às vezes um jovem, conduzido por uma mãe, ele chega até o padre e fala: padre, o que eu faço para ser padre? Aí eu nunca vi aquele jovem na missa. Às vezes o pai e a mãe, ela diz assim para o filho: olha, meu filho, vai ser padre, porque padre tem um bom estudo, padre é muito querido por todo mundo, padre tem facilidade, porque às vezes as pessoas também não sabem o que a gente vive. Não sabe a vida do padre, né? Como é que é. Então, às vezes o jovem vem com esse desejo e eu pergunto: você vai à missa? Ele: não. Você conhece a igreja? Você está inteirado? Não. Mas como brota uma vocação assim, onde o jovem ele não se interage com o ambiente de igreja, né? Então, às vezes, eu fico assim preocupado, pessoal, eu quero ser padre, mas da onde vem, né? Nós tivemos toda essa preocupação de estar envolvido, né, na comunidade. Eu penso que comigo foi assim, padre. Eu comecei com um grupo de jovens na época, né, da Pastoral da Juventude, e nós tínhamos ali várias atividades na capela e na paróquia em si, né? Então nós participávamos o nosso grupo na época era por volta de uns 60, 70, e a gente participava, por exemplo, eu era coroinha, mas a gente visitava asilos, a gente arrecadava alimentos, então assim, o nosso grupo ele era muito ativo na paróquia. Então eu acho que isso, e também a gente era próximo do padre, né? Sim, sim. Então eu penso que isso para mim foi assim um primeiro passo para me descobrir na minha vocação. Então é isso que o senhor dizia, né? Aquela pessoa que deseja buscar essa vida, né, ser padre, ele precisa estar inserido numa comunidade, ele precisa estar fazendo alguma coisa, né? É verdade. Ele precisa estar rezando, mas fazendo algo específico, ele precisa estar trabalhando. Então, acho que o primeiro passo é esse, né? Será que eu estou inserido? Será que eu estou em alguma comunidade, né? Será que eu estou próximo do padre? Então, a pessoa precisa se perguntar em relação a isso. Porque o questionamento vem, né? Qual é a sua verdadeira intenção em ser padre? Porque, na verdade, a gente entra no seminário, é um período tão longo, né? E antes de se descobrir vocacionado ao sacerdócio, ao diaconato, a gente tem que se
descobrir vocacionado ao quê? Ao quê? Porque os anos Sim. de formação vai nos surpreendendo. Inclusive, nós vamos nos conhecendo melhor. Sim. Às vezes, lá na frente, não é para ser. Por exemplo, o senhor, quando fez encontro vocacional, qual padre que lhe acompanhou? Porque o senhor teve esse processo de entrar e sair, né? Tive sim. Primeiro foi assim, né? Na paróquia onde eu participava, na Senhora da Glória, é interessante porque lá tinham várias vocações. E eu lembro que na época tinha uma comunidade lá, Palavra Viva, que mexeu muito com a gente era novo e eles tinham o carisma da música. Então também sempre gostei de música, eu tinha banda na escola, então isso mexia comigo. E eu lembro que do nosso grupo de jovens tinha algumas pessoas que foi para o seminário, né, da paróquia também. Por exemplo, o Rodrigo, o Sandra, que o senhor chegou a conhecer, sim, né? Sim. E ali eu começava também a me perguntar. E aí eu lembro que na época era o padre Alessandro que fazia as convivências vocacionais. Aí eu fui chamado por um amigo meu que jogava bola comigo e tal. Inclusive foi até no campo de futebol que ele perguntou, né? Vamos fazer uma convivência vocacional? Não, padre, não sou corintiano. Que pena, não. né? Continue essa história. Aí o senhor força a amizade, hein? Continue essa história. O importante é ser cristão. Vai, continue. Aí força a amizade. E eu lembro que foi no campo de futebol, ele perguntava. Eu nem tinha nem ideia do que era encontro vocacional. E aí a única coisa que ele me falava, tem comida. É bom também. E aí morro de fome, né? Vamos lá para comer. Vamos lá para comer. E sem saber o que era, sem noção totalmente. Eu entrei pro seminário sem noção, né? Ainda eu sou um pouco, mas eu era mais sem noção. E aí eu lembro que era o padre Alessandro na época que nos acompanhava. E aí eu fui conhecendo aquela realidade, né? Cheguei ali meio sem saber o que era, mas tinha comida e a comida era muito boa. E a galera que foi na época era uma galera muito assim, brincalhona, né? Todo mundo moleque. E aí eu comecei a gostar. E aí o padre Alessandro também, ele sempre incentivando essa questão, né, vocacional, ele fazia algumas perguntas também pra gente. E aí por 2 anos eu fiz encontro vocacional aqui na catedral, que na época era o propedêutico ali em cima, né? Isso, onde é a casa de apoio. Eu sou meio antigo aqui, então... Conhece bem, né? Conheço bem. E aí a gente fazia encontro ali, final de semana, a gente chegava na sexta, ia embora no domingo. E foi acolhido por Dom Altieri? Não, era o Dom Fernando Mazon. Olha isso, só. Dom Fernando Mazon. E aí quando eu fui pro seminário mesmo, que aí já era Taubaté, e aí fiz propedêutico em Taubaté, ainda era Dom Fernando. Eu cheguei na transição de Dom Fernando. Aí eu entrei e Dom Fernando saiu, a gente fez uma troca, né? E aí veio o Dom Altieri, ficou um tempo, né? Nessa transição de bispo. E aí eu peguei essa transição do Dom Fernando. Mas ele que me acolheu na diocese, eu comecei a minha história com ele aqui. Diácono, o senhor, eu sei por conhecê-lo pessoalmente, também padres que o conhecem, né? Sim. Da sua humildade, da sua simplicidade, né? Obrigado. Tendo em vista o que ele mesmo disse, né? A gente sabia que ia ter comida, né? O senhor veio mesmo sempre de uma família muito simples, sim, né? Muito humilde, os seus pais também. Sim. Eu conheci um pouco da luta do diácono Silmar, porque depois, nós vamos chegando já nisso, o senhor foi acolhido, né? E ficou quanto tempo no seminário? Porque depois o senhor saiu, né? Isso, eu saí. E lutou muito com a vida. Lutei. Lutou muito, trabalhou Nossa muito. Senhora. Até depois de novo voltar. Isso. Bom, aí eu fiquei por 4 anos, fiz propedêutico, também com o padre Alessandro na época, 1 ano de propedêutico. E aí fiz os 3 anos de filosofia, que a igreja pede, né? Que é filosofia e teologia. Na metade do 2º ano de filosofia, que eu já tinha morando 3 anos em Taubaté, eu estava com 22 anos. Então, quer dizer, era moleque, né? Era muito novo. E aí eu começava a me questionar em relação a isso que o senhor dizia, né? O que eu quero da minha vida? Será que eu quero ser padre mesmo? Quer dizer, agora não é mais só a comida que é boa, né? Então tem mais coisas. Outras questões. Né? Não é mais só a comida, né? Não é só a comida, não. Pois é.
A comida pode ser boa, mas existem outras questões no meio aí, verdade, né? E aí também teve algumas trocas de reitores, aí eu lembro que comecei com o padre Alessandro, depois veio o padre Mauro, né, que ficou um tempo também com a gente, depois ele saiu e foi estudar, acho que na Colômbia, se não me engano. E depois veio o padre Altair, que hoje é o reitor do seminário, né? Então eu peguei essa transição também dos reitores. E a filosofia, que depois fui professor de filosofia, ela nos questiona, né? O seminário ele questiona porque você começa a crescer ali dentro, né? Eu tinha que ser um adulto, e é o que o senhor dizia, né? A comida já não é mais o atrativo da vida, então são outras coisas. E aí a pastoral também, né? Ela vai te ajudando muito, é isso que a gente dizia no início. Quando a gente está numa pastoral, ela começa a te cobrar, porque você precisa falar o que você está vivendo, né? E você precisa corresponder também no seminário e também na faculdade. Então, assim, o seminário ele é bom porque a gente cresce muito. Só que para mim precisava de algumas questões que, como eu entrei novo, né? Como eu entrei novo, isso para mim, eu precisava viver um pouco mais naquele momento. Então eu queria fazer um outro tipo de experiência, por exemplo, trabalhar, eu queria ter as minhas coisas que todo mundo quer ter. Né? Todo homem quer ter, quer comprar um carro, quer ter sua casa. Então essas questões, elas vinham para mim. Queria namorar, né? Eu ia perguntar, então você já vai contando. Sim. Não, a gente tinha experiência, mas, né, de namorinho, aquela coisa toda de escola, né, de grupo de jovens e tudo mais. Mas precisava de alguma coisa séria, né? E aí o ano eu não lembro, mas com 22 para 23 eu saí. Aí pedi, né, conversei, discerni nesse tempo com o padre Altair na época. Interessante que o padre Altair era o reitor na época, liberou ele para sair do seminário. E agora foi o padre Altair que está vendo ele ordenar como reitor de novo, porque o padre Altair também saiu do seminário. Isso, ele saiu, nós voltamos praticamente juntos. Olha só. Né? Então, assim, para mim foi uma experiência muito interessante, porque eu fiquei praticamente 8 anos fora do seminário. E aí no ano seguinte eu prestei uma prova, uma provinha do estado, aí eu passei e fui dar aula de filosofia, sem saber o que era isso. Que luta, né? E aí eu tive alguns amigos que eles me incentivaram bastante, né? E eu não fiquei desamparado, porque eu tive pessoas assim que me ajudaram bastante. Porque assim, eu com 22 anos, saindo do seminário, sempre trabalhei na praia, né? Vendendo coco. Olha só, gente, é isso que eu queria que o senhor contasse. O diácono Silmar lutou muito nesse período em que ele ficou fora, ele estudou, antes de dar aula, vendia coco, olhava... vendia coco. Não é? Trabalhava em quiosque, restaurante, né? Então... Como a maioria dos nossos jovens e adolescentes aí estão trabalhando nas praias, né? Lutando para poder ajudar os pais, isso é muito bonito. Porque o senhor vai agora dar valor, agora já como diácono e como padre, sabe o valor que tem o dinheirinho suado dos fiéis, aqueles irmãos e irmãs dizimistas que trabalham na praia, que trabalham em quiosque, que tiram do sustento da família para ajudar a igreja. Então o senhor vai dar esse valor, porque o senhor passou por isso, o senhor passou por esse sofrimento, sabe como é difícil ganhar o dinheiro. Sim, porque a minha família, ela nunca teve, a gente, né, veio de família humilde, óbvio, e a gente sempre teve que trabalhar para comprar um sapato, comprar roupa. Então, assim, a gente nunca passou fome, mas se a gente quisesse alguma coisa a mais, né, teria que trabalhar. Mas, assim, eu não reclamo, porque o que eu sou hoje é por conta da minha família, né? Então, eu sempre trabalhei desde novo. E quando eu fui sair do seminário, eu já também tinha um emprego em vista, né? E aí eu lembro que, na época, um amigo meu... ele me chamou a atenção, né? E aí ele falou assim pra mim, eu lembro que eu fui conversar com ele, chamei no quarto do seminário na época, e a gente tinha no seminário a gente faz muitas amizades, né? Isso é interessante. E aí conversando lá, eu falei, cara, acho que estou pensando em sair, eu preciso de um tempo e tal. E aí ele me falava isso, né? Se você realmente quer, faça seu caminho, né? Mas use daquilo que, de certa forma, você tem hoje.
Então, assim, o seminário ele me deu assim uma estrutura na época boa, né? E aí eu já estava terminando o curso de filosofia. E aí no ano seguinte eu consegui pegar aula de filosofia. E aí, como eu dizia, era tudo muito novo, né? Então não tinha experiência de ser professor. Mas foi uma experiência que até hoje eu guardo para mim e não me arrependo, assim. Foi muito interessante, eu cresci demais. Sim. Passei vários perrengues, porque dar aula não é fácil, né? Quem é professor sabe. É uma luta, né? Mas eu tive pessoas assim que me ajudaram muito, né? Para eu buscar aquilo que eu precisava na época. Sim, sim. Né? Então... E quando o senhor... então, o senhor saiu, trabalhou... Isso. E mais o quê? O senhor trabalhou mais isso mesmo, quiosque? Antes de seminário, eu trabalhava mais em quiosque, né? E hotel, que é o que... Sim. Para molecada hoje no litoral que tem. Para trabalhar, E aí, quando eu saí, eu fiquei dando aula. E dei aula em escola particular, trabalhei na ETEC. E aí, namorou... Namorei. E o interessante é que essa minha namorada, nós namoramos praticamente 7 anos. Olha. 7 para 8 anos. O tempo que eu saí, depois de 1 ano, nós nos encontramos. Sim. E aí nós namoramos esse tempo todo. Olha só. Eu acho que eu lembro do senhor com ela namorando. Você acha que todo mundo lembra, né? E tá tudo resolvido, tudo certo? Tá tudo resolvido. Então, ela já tá casada, já tem filho. Que bom aí, ó. Tá vendo? Tá tudo então, resolvido. Já tá tudo certo. E ela era do meu grupo de jovens que a gente tinha aqui na Santo Antônio. Tá vendo? Todo mundo de igreja, né? Todo mundo de igreja. É o ambiente, né, da gente, né? É a igreja. Isso, era. E aí nós namoramos por esse tempo, e aí a família cobra, né? Não vai casar, tem que casar. Aí começam as inquietações, né? As inquietações. Eu lembro quando namorava, que eu pensava assim, eu quero namorar, mas eu quero ir pro seminário. Sim. Aí eu ficava contando o tempo, eu falava, eu tenho mais, acho que uns 1 ano e 2 meses para namorar, depois eu já vou. Aí eu falava, não, dá para ser mais um pouquinho ali, acho que mais uns 3, mas aí já não ia dando mais. Não, mas o engraçado é que... Porque a mas gente e ela? seleção pela igreja. Mas você falava isso pra ela? Não. Eu tinha medo dela largar de mim. Eita, Só que aí não tinha jeito. Porque é o seguinte, a pessoa já percebe. Uma vez eu fui fazer missão no norte de Minas com os camilianos. E ela ficou, né? E aí eu embandeirei junto com os padres, eu estava mais animado com isso do que com ela. Então as coisas já começam a perder o sentido. Ela falou, perdi esse aí. Mas é difícil decidir, né? É difícil, nossa. A gente tem que rezar, a gente tem que pensar muito. Eu falava, nossa, mas acho que eu tenho uns meizinhos ainda. Mas aí apertando, até que a vocação ganhou. Ganhou. E depois a gente parece que passa, né? Tudo. Então, mas no meu caso... Eu não pensava em voltar, não. Eu comecei a namorar com ela, gostava muito dela, óbvio, né? Senão eu tinha ficado esse tempo todo com ela. E depois me mudei daqui, prestei o concurso, né? Que saiu do estado. Aí eu era concursado do estado, fui efetivo. E fui embora, porque eu queria também entrar... O senhor efetivou no estado? Efetivei no estado. Prestei o concurso, passei... E deixou para voltar para o seminário? Deixei. O Dom José Carlos que me fala muito isso. Dom José Carlos, nosso bispo, né? Inclusive a gente está em oração, daqui a pouco nós vamos fazer a oração pela mãe dele, né? Sim. Que ele não está bem em Curitiba, e ele está lá. Então ele comentou um dia, ele disse, né? Olha que bonita a história do Silmar. Ele tem tudo já efetivou, tem um emprego garantido, depois de sofrer tanto, mas quando a vocação, o chamado, ele é mais forte, não adianta. Sim. Não adianta nenhuma paixão, nenhuma questão econômica, não. É mais forte, né, do que a gente, viu? Né? Não é fácil porque ele estava dizendo, né, e aí me mudei para Taubaté, depois fui morar em Caçapava. Morei por 4 anos e meio, né, em Caçapava. E namorando também, tal, ela era daqui de Caraguá. E aí quando eu me efetivei, eu tava bem, eu estava na ETEC também, né, que trabalhava em algumas escolas particulares e tal. E aí é o que o senhor estava dizendo, para largar, e aí, né, voltando um pouco, quando eu comecei a pensar assim, já era tarde, porque eu não ficava pensando assim, eu tenho alguns meses. Eu não pensava em voltar. Olha só. Não pensava em voltar.
né? Mas às vezes quando eu ia à missa, eu pensava, será, né? Fica essa incógnita, né? Mas eu já tinha colocado na minha cabeça que não ia voltar para o seminário, não queria ser padre mais, né? Tava bem, morava numa casa do estado onde eu não pagava nada, então para mim estava cômodo. Eu tinha meu carro, eu tinha comprado um carro na época e tal. E assim, tudo aquilo que eu pensei para mim, eu já tinha, né? Era tudo simples, mas era meu. Eu tinha meu carro, eu tinha meu dinheiro, mas não tinha aquilo que te completava. Era. E eu lembro que uma vez, sempre tem uns amigos, né, que ficam na orelha da gente, né? Você não vai voltar pro seminário mais, né? Você não quer ser padre? Eu também tive esses amigos. Eu falava, não quero mais, né? Não quero. E às vezes a gente saía, você não pensa, né? Não penso. Já tô com a minha namorada, não vou falar nome, né, para não... Mas eu tô com a pessoa, né, tô com a minha namorada, a gente, talvez, ela quer casar, porque a mulher sempre quer casar, né? Quer ter filho, e aí fica pressionando. E aí me perguntava, e aí um belo dia, depois de 8 anos, praticamente, 7 anos e meio, esse meu amigo, a gente conversando uma vez... E nós ficamos conversando, ele foi em casa, ficamos um tempo lá trocando ideia. E depois daquele dia, eu comecei a pensar. Falei, será que é verdade, né? Será que esse negócio aí é realidade mesmo e tudo mais? E aí eu comecei a pensar na possibilidade de ser padre de novo. Ai, que bonito, né? Sabe o que eu acho bonito? A nossa diocese tem os diáconos permanentes. Isso. E nós temos diáconos tão bondosos, tão assim, bem esclarecidos, né? Que são tão felizes no matrimônio. Sim. E a gente fica pensando, né? Esses dias eu ainda comentei, falei, pessoas assim de uma índole tão bonita, sim, que ajuda tanto, mas... No caso do diácono transitório, não quer só isso, né? Quer mais, né? Então, é que como eu já tinha tido a experiência de querer um dia, né? Passei por seminário e tal, mas é o que o senhor dizia, para mim faltava alguma coisa. Né? Tinha meu trabalho, estava estável, tinha minha casa, tinha meu carro, mas alguma coisa faltava. E aí eu comecei a buscar de novo a diocese. Como eu sou daqui, eu não me vi em outra diocese. Sim. Só que para voltar, depois de todo um processo, né, que fui sendo acompanhado de novo, para voltar para o propedêutico, aquela coisa toda, eu já estava com 28 para 29 anos já. E não é fácil. Eu confesso que para mim foi difícil. Tanto que eu demorei mais 2 anos. Mas a brasa no peito Isso, tem uma canção, né? Porque é uma brasa mesmo que fomega e ninguém consegue apagar. Eu comentei sobre diácono transitório, só para o povo entender, aqueles que nos acompanham. Existe o diácono transitório e o permanente. O diácono transitório é aquele que vai ordenar padre. O permanente são os que são casados. A nossa diocese tem muitos, graças a Deus agora, que nos ajudam demais. Inclusive eles têm em mãos agora projetos, situações que estão ajudando os padres a desenvolver, que é de muita relevância. Sim. E fazem um serviço muito bom para a diocese. Mas no caso do diácono Silmar, ele vai ser padre. Então ele não pode casar. Não posso casar. Mas é aquilo. Me fez lembrar da canção que eu até preparei. E nós vamos dar essa pausinha para essa canção agora. Sim. Que fala justamente disso. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. Quer dizer, o desejo em dar um passo maior é mais forte do que ter uma família, ter um carro, ter um estudo, ser efetivo no Estado e etc. Né? Sim. Porque a gente acaba mesmo ficando sem respostas para aquela inquietação, né? Isso me faz parafrasear Santo Agostinho. Santo Agostinho, acho que é amanhã ou depois, não sei, né? Dia de Santo Agostinho, que ele diz: fizeste no Senhor para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós. Nós que temos a vocação sacerdotal, enquanto a gente não chega a padre, parece que há uma inquietação que não suprime, né? Que é essa brasa no peito, essa flecha, na qual a gente canta, te amarei, Senhor. E esse te amarei, Senhor, deve ser amor pela vida dos irmãos, dos paroquianos, que é também uma dificuldade de se entender. Vamos cantar, diácono? Vamos. Essa canção? Vou tentar te ajudar aí no canto. Isso. Depois, então, dessa canção,
nós vamos passar para o Minuto Diocesano. Nós temos aqui o assessor de comunicação, né, o William. Sim. E antes, então, vamos cantar essa canção. Você que está nos acompanhando, aproveite agora, cante conosco na sua casa, lembre do seu padre, do seu diácono, da sua paróquia, do jovem que quer ser padre e reze. Assim como nós, vocês também sentem o ardor no peito para um serviço à igreja, às pastorais e aos movimentos da sua paróquia. Vamos cantar. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Essa música marcou muito, né? A minha história vocacional também, com certeza, a história de amor de tanta gente com Jesus Cristo nas nossas igrejas. E, é claro, do diácono Silmar. Já já nós vamos voltar com o diácono Silmar para aí entendermos os últimos anos de formação dele, acadêmica, e o grande dia em que o nosso bispo chamou para conversar, para anunciar a ordenação. Vamos ficar agora com o Minuto Diocesano com o William. Continue ligado. E coisa boa, padre, que bom ouvir o senhor cantar, viu? Eu quero aproveitar esse momento, pessoal, para pedir para você que está aí do outro lado, compartilhar essa live, porque daqui a pouquinho o Silmar volta para a entrevista para vocês conhecerem ainda mais um pouco sobre essa linda história dele e da vocação dele, né? Padre, eu quero começar o Minuto Diocesano parabenizando vocês, Padre Vladimir, que representa todos os padres da nossa diocese aqui nesse momento, está conduzindo belíssimamente essa entrevista com o Silmar. Quero parabenizar o Silmar também, que está aqui conosco, pela vocação deles. Nós estamos vivendo o mês vocacional. E eu te convido, pessoal, a participar das atividades, dos eventos que ainda vão acontecer neste mês de agosto em nossa diocese. Então eu começo trazendo para vocês uma super novidade, que é a Vigília Diocesana da Juventude, que vai acontecer amanhã no nosso santuário, lá no Santuário de Santo Antônio. A partir das 19 horas já tem essa programação dessa vigília aí, que vai acontecer até às 7 horas da manhã, padre, no dia seguinte. Então, uma novidade muito legal é que já batemos o recorde de 300 inscritos
antes do evento acontecer. Então a gente faz esse convite para você convidar aí a sua família, os seus amigos, para estar conosco amanhã lá no Santuário Diocesano. Nós temos também uma super novidade para a semana que vem, no encerramento do mês de agosto. Nós vamos lançar no dia 31, anota aí na sua agenda, dia 31 de agosto, nós temos a nova edição da revista De Praia em Praia, que vai destacar aí as nossas ações, as ações evangelizadoras e missionárias da nossa diocese na edição digital dela. Todo mês, todo último dia do mês, de cada mês, nós estamos lançando uma edição digital no nosso portal www.dicaraguá.org.br. O senhor já está acessando, né, padre? Sim, sim, claro. Tem acessado todas essas edições e nós começamos com essa novidade aí neste ano, que foi no mês de abril. Nós estamos lançando, além da edição impressa, padre, nós estamos lançando a edição digital da nossa revista. Então você é nosso convidado para ir lá no nosso portal e fazer o download da nossa revista digital dos últimos meses e aguardar aí a nossa nova edição na semana que vem. Dia 31, anote aí na sua agenda. Nós temos também, padre, já vou aproveitar, não sei se o Silmar divulgou aqui a data da ordenação dele, mas vai ser no dia 1º de outubro, na Catedral. Padre Vladimir vai estar presente, outros padres da nossa diocese, Dom José vai presidir esta ordenação. Então você também é convidado a estar conosco na Catedral. Às 9 horas da manhã vai acontecer, então, a ordenação do nosso próximo presbítero da nossa diocese. E é com muita felicidade que a gente fala de boca cheia, né, padre, sobre essa ordenação, porque essa linda história aí do Silmar que ele está nos contando já me emocionou ali. O padre está conduzindo essa entrevista de uma maneira incrível, padre. É muito bom ver um padre assim como o senhor, descontraído e com essa leveza que o senhor tem na condução de uma entrevista, né? Então fique agora com essa entrevista, que o padre também daqui a pouquinho vai cantar para vocês mais uma canção aí. Vamos cantar Chega. Muitos são aqueles que estão nos enviando recados através do chat, ao vivo, pelo canal da Diocese de Caraguatatuba. Você que está assistindo, o padre estava vendo agora mais de 50 pessoas ao vivo. Você pode compartilhar o link para que outras pessoas possam assistir. Talvez você conheça algum jovem, algum adolescente que tenha curiosidade de saber como chegar a ser padre. Eu acho que esse programa ele é muito recomendado, sim ou não? Para que você envie o link. Então envie para as paróquias, para as comunidades, para as pastorais. Você, mãe, pai, avô, manda para o seu neto, para o seu filho, né? O sim, o não a gente já tem, quem sabe não provoca um jovem, né? Como eu digo, somebody love. Manda pro seu jovem, pro seu filho, pro seu neto. Quem sabe dá certo, né? Quem sabe dá certo, somebody love, né? Às vezes é isso que precisa para que ele se apaixone, esteja junto, né? Eu quero saudar aí as pessoas que estão acompanhando, e é claro, não posso deixar a minha mãe, né? A minha mãe está aqui, ela ainda disse assim, essas histórias de namorada, eu que sei, né? Que ela acompanhava muito as discussões, as brigas, né, que a gente tinha. Mas tem um dado muito engraçado, né? Que eu não sei se acontecia com o senhor, porque o senhor namorou, mas eu nunca fui descolado assim, fácil para arrumar namorada. Eu sempre tive problema para arrumar namorada. Os meus amigos... Mas por que, padre? Então, quando eu saí do seminário... Não te levava a sério? Não, eu era muito palhaço, eu acho que eu não hoje não, né? Só naquela época. Só naquela época. Mas os meus amigos da minha cidade me chamavam para ir nas boates. Quando eu fiquei fora do seminário, eu fiquei quase 2 anos fora. Então o padre falou assim para mim, olha, Vladimir, você vai, passeia, namora, para você ver se é isso que você quer mesmo. Tô me sentindo no Jô aqui, padre. Pois é, o Jô morreu, né? Agora é com agora não é mais o Jô. Tá, aqui, ó, o meu é de praia em praia, tá vendo? Aqui, ó. E aqui ali é da Caraguá TV. Então. Então, o que acontece? Eles me levavam. Uma vez eu concordei em ir num baile chamado Minas Clube, em Monte Santo de Minas. Só que a gente tinha que ir umas 9 da noite, ia ter ônibus para voltar para minha cidade 6 horas da manhã. Era igual então, aqui também. Só que eu era muito deslocado da situação. Então, os meus amigos lá no baile,
Eles chegavam nas meninas, ia lá com somebody love, e era a maior facilidade. Eu via todo mundo saindo assim, pegado na mão, e eu não sabia fazer isso, não. É o famoso segura-vela. Eu não conseguia. E eu ficava sentado lá e falava, mas não é possível, eu acho que eu vou ter que ser padre mesmo, não tem cabimento. E eu não tinha o somebody love, sabe, César? Eu não sabia. E aí o que aconteceu? Deu umas 3 horas da manhã, o ônibus era 6 horas só. Eu falei, quer saber de uma coisa? Os meus amigos já tinham tudo sumido. Cada um com uma. Eu peguei e fui lá para a rodoviária de Monte Santo de Minas, sentei no banco e fiquei lá cochilando no banco, esperando a hora do ônibus. Foi ali que o senhor descobriu que ia ser padre. Um dos empurrões foi ali. Eu era muito deslocado. E ainda contei a mentira para os meus amigos. Eles chegaram e falaram, você sumiu. Mas eles que tinham sumido. Falei, não, que eu fiquei com a menina aí. E aí enrolei. Sumi com ela. Sumi sozinho. Então, eu passei por essas situações, né? Eu acho que foi um dos únicos que eu fui, não deu certo. E aí falei, não dá certo, né? E aí juntou isso tudo e mais um tanto de coisa e a gente acabou voltando para o seminário. Né? Mas diácono Silmar, continuando, né? Todos nós sabemos aí da influência da família, dos amigos, dos pais. O mês vocacional, além da vocação sacerdotal e religiosa, tem a vocação também ao matrimônio. Nós falamos agora há pouco dos diáconos permanentes que são casados, né? É interessante porque eles recebem os 7 sacramentos, né? Nós recebemos 6, porque ou é a ordem ou o matrimônio. Os diáconos permanentes recebem a ordem e matrimônio. São casados, né? Mas a importância da raiz familiar, do pai e da mãe, isso marcou muito. Como que você tem isso? Porque depois nós vamos rezar também. Deixei a oração mais para o final, porque eu quero rezar. Além da mãe, pela mãe do Dom José, que está falando de mãe agora, falei da minha mãe também, que está acompanhando. Rezar pelos seus pais, né? E também rezar pelos casais, pela vida de matrimônio. Nós vamos cantar uma canção e eu deixei a oração para o final para rezar por todas as vocações. Mas como que é a história sua com seus pais? Como que procedeu? Eles aceitaram quando o senhor foi para o seminário? Quando o senhor saiu? Como foi? Então, meus pais, né? Seu Valdemar e a Dona G, ela gosta de chamar ela de Dona G. A primeira vez que fui para o seminário, moleque, novo, né? Aquela coisa toda. Acho que não colocaram muita fé. E acho que minha mãe, geralmente o pai da gente é mais desligado, né? Geralmente a mãe cuida mais. Mas eu lembro que na época, naquela empolgação de querer ir para o seminário, eu penso que eles ficaram meio assim, sem acreditar, né? Sei lá, moleque novo, aquela coisa toda e novo, né? Seminário, na família a gente não tem padre, por mais que nós somos religiosos, né? A gente participa da igreja desde novo, mas nós não tinha essa proximidade com algum padre assim específico. Mas a primeira vez que fui, eu penso que ficaram meio assim apreensivos, né? Mas depois aceitaram, então fiquei esses 4 anos lá no seminário em Taubaté. Na minha volta agora, eu acho que eles ficaram mais apreensivos ainda, né? Pelo fato de eu já estar estabilizado. E eu penso que para eles assim foi um pouco mais complicado, né? Principalmente para minha mãe. Te questionou? Não questionou, mas a gente percebe nas falas, nos olhares, né? Por exemplo, quando eu fui anunciar em casa a minha ordenação diaconal, eu falei para minha mãe, né? A primeira pessoa que falei, claro. Aí ela regalou o olho. É sério, é verdade? Porque assim, eu não sei, acho que é medo, não sei o que é. Né? E a mãe da gente conhece, né? A mãe da gente conhece a gente, então... mas assim, a minha relação com eles foi sempre muito boa. Mas eu acho que é o cuidado, né? Porque, como o senhor falou no início, o chamado ao sacerdócio, ele é muito bonito, mas tem as dificuldades, né? E não são poucas. Então eu penso que é por isso.
Mas eles apoiaram e apoiam até hoje a minha família também. Eu tenho 4 irmãos, né? Então eles também apoiam. E aí, só para poder encerrar eu hoje faço parte do SAV, né? Que é o Serviço de Animação Vocacional da Diocese. E uma das coisas que eu acho essenciais para que a gente acompanhe aquele candidato é conhecer a família. Então eu penso que a família, ela é assim, você já consegue basicamente ter uma ideia do candidato. Claro que não é 100%, mas pela família você consegue ter uma noção. É verdade. Então eu acho que é muito importante você ter o contato com a sua família, seus pais, né? Então eu sempre quero conhecer os pais daquela pessoa que vem para poder fazer convivência. Então eu sempre tenho eu sempre pergunto para eles, né? E seu pai, sua mãe, vocês têm uma relação boa? Posso lá tomar um café? Então, muito importante. Eu acho que é interessante nesse sentido, a família em si, né? Importante. Depois, no final dessa entrevista, o padre vai encerrar cantando Utopia, que é uma música do Padre Zezinho, que fala justamente do pai, da mãe, que o pai chegava cansado. Eu, normalmente, quando era leigo, eu cantava nas missas do Dia dos Pais, essa música. E às vezes Dia das Mães também, mas mais era Dia dos Pais. Uhum. Então depois, no final, nós vamos cantar, né, Utopia, e você fique ligadinho que nós vamos fazer a oração pelas famílias, pelos casais, que é a base de toda vocação, né, igual o diácono está falando, a importância da família estar ali, né, junto, e nós vamos rezar e cantar em homenagem aos pais, né. O senhor falando, eu também lembro da minha avó paterna, que era benzedeira, minha avó materna. Meu avô também era benzedeiro. Ai, que bonito, né? Assim, que bonito. O bairro inteiro vem, traz presente. Benze as crianças. Né? Isso, coloca de cabeça para baixo. Pois é. Então eu até enviei o link pro meu pai e pra minha mãe, né? Que eu vou cantar Utopia em homenagem a eles também, aos seus pais. Sim. Que são as bases da nossa vida, né? Da nossa vocação. Sim. Mas, diácono Silmar, terminando a teologia... Aí chega os momentos ali de fazer o senhor fez a De Universa? Fiz a De Universa. Gente, explica aí o que é a De Universa. Fecha a câmera aí no meu rosto. Foca em mim. Foca aqui, eu vou falar uma coisa pro povo. Foca em mim. Vocês não têm noção, eu quase caí aqui, de como é difícil a De Universa. É muito difícil. É muito. Para passar, para ordenar, muito é muito difícil. Estou falando para vocês rezarem para os seminaristas de 4º ano de teologia. Porque são os 4 anos de teologia e nós somos sabatinados por doutores e mestres, César. Ali numa banca, e a gente tem que defender questões teológicas dificílimas. Né, Diácono? Sim. Como que foi a sua última, o seu De Universo? Olha... Para mim foi assim um momento, eu penso que os 4 últimos meses da teologia, você não consegue dormir direito, qualquer coisa que alguém te fala, você já quer... Eu só não perdi a fome. Então, mas eu já não tenho muita fome, né? Aí já não tinha mesmo, já não comia. Mas assim, os 4 meses que nós temos para poder ensaiar, para poder estudar, treinar... É um treino, né? É assim, é realmente muito complicado. Eu lembro que no penúltimo dia, a minha banca foi numa segunda-feira. E como meu nome começa com S, eu sou o último da banca. Então eu vi os 12, que nós éramos em... Eu era V. Então, aí é tranquilo. Então assim, eu fui o último e a galera mandando no grupo da sala, passei. E eu lá em casa estudando até o último momento. E eu lembro que no domingo anterior, né, que minha banca foi na segunda, no domingo, tava tendo o show do... como que é o nome dele? Um show de samba, que eu gosto muito, Diogo Nogueira, do lado de casa. Nossa, Deus. E aí eu escutava aquele samba, querendo ir lá, querendo ir que assim, no outro quarteirão. E no outro dia era De Universo. E no outro dia era. Aí eu fiquei, gente, eu vou fazer a prova, eu acho que eu vou lá um pouquinho. Vou lá pros caras em casa. É uma tentação. E época de pandemia, então tava todo mundo em casa, né? E eu falava pros meninos, acho que eu vou lá rapidinho, porque todo mundo de máscara, né? Até porque senão, a gente no outro dia, você nem consegue fazer a De Universo. Você tem que espairecer um pouco. Mas eu não consegui. Eu não consegui, eu saí de casa, fui até o portão do show. Um show assim, tranquilo, todo mundo sentado no gramado. E aí eu fiquei lá, acho que uns 5 minutos.
E a de universo batendo. Eu falei, não É pode muito ser. difícil. Aí eu voltei para casa e continuei estudando. E deu certo. Graças a Deus. Graças a Deus deu certo. Tirou uma nota boa? Tirei uma nota boa. É? Tirei. Se contar, não. Mas graças a Deus. Não, mas a minha nota foi boa, nem eu esperava, mas foi boa. Não, é muito difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Muito, mas Deus muito, ajuda, muito graças a difícil. Deus, né? A gente consegue. Né? Muito. Eu lembro do padre Marcelo, né? Padre Marcelo, um padre da nossa diocese, que quando ele foi fazer, um padre, não sei se era o Quinobi, o padre Joãozinho, agora não me lembro, ele contando, que ele falou que perguntou, Maria medianeira de todas as graças? Nossa, Você essa sabe pergunta. história? Não, Aí a ele história eu não falou, sei, mas eu sei a pergunta. aí ele falou, sim. Aí ele falou assim pro padre Marcelo, mas medianeira de todas as graças? Aí ele percebeu, ele falou, não, assim, todas não. É muito difícil, gente. É muito teologia difícil. Pura. Não, eu lembro que o meu orientador, quase que eu briguei com ele depois, o Cônego, que ele é juiz do Tribunal de Aparecida, ele me fez uma pergunta assim, mas tão óbvia, que eu não soube responder. É difícil. Mas eu não lembro agora a pergunta. Ele me fez uma pergunta assim, tipo assim, uma pergunta muito óbvia, tipo Santíssima Trindade, um negócio assim, muito óbvio. E aí ele ficou ali, mas e ele, assim, você não lembra? Eu não lembrava, É muito não difícil, lembrava, porque as disciplinas não lembrava. são muito complicadas, né? São. E aí as pessoas às vezes se perguntam assim, mas por que tanta dificuldade? Porque a igreja é muito sábia. Ela acredita que nós, para atender vocês, para a gente ter um pouco de bagagem suficiente para poder lidar com as situações do povo de Deus, a gente precisa se preparar. Sim. Para que a gente não fale bobagem, para que a gente, às vezes, preparando, estudando. Já fala bobagem? A gente fala bobagem. Então, assim, a igreja se preocupa muito, é muito melindroso esse cuidado, né? Então, às vezes, você leva uma situação, a gente precisa criar uma preparação de fato para que a gente possa atendê-los de uma forma mais digna, né? Por isso a grande crítica, né? Nossa, mas quanto tempo tem que estudar, né? De 10 anos para ser padre. Ah, mas o pastor ali, o fulano, foi lá, fez um curso. Você não pode comparar, a gente não pode minimizar a formação presbiteral dessa forma, né? Porque é de fato uma preparação muito contundente e a gente está aí tentando fazer de tudo para poder aconselhar bem, né? Sim. Então é isso aí, eu queria lembrar da De Universo. Mas quando foi que o Dom José Carlos, nosso bispo, ligou ou falou para o senhor da data ou disse, olha, o senhor pode marcar a data? Como foi? Acho que esse é o momento mais A data esperado. da presbiteral? Diaconal primeiro. A diaconal, ele... Parece que teve uma reunião, né? Conselho de formação. Do Conselho de Presbíteros. Presbíteros. E acho que é ali que conversam, né? E falam de mim lá, falam bem, falam mal, né? Não, fala bem. Espero que tenha Fala falado bem, todo mundo fala bem. Fala bem. E aí o padre André, né? Onde eu estou lá com ele, ele falou que o Dom tinha o Dom José, né? A gente chama de Dom, mas tinha que falar comigo, que ele achava que era sobre a data. E aí eu fiquei ansioso. Aí liguei para ele naquele mesmo dia, né? Falei, Dom, o senhor tem uma coisa para me falar? Ele falou, sobre uma possível data, tal. E aí marquei de vir até a Cúria para poder conversar com ele, né? A conversa foi muito tranquila, ele me orientou em algumas coisas, ele gosta muito de mim, né? Então, nossa conversa foi muito tranquila. E parece que ele já tinha mais ou menos uma data prevista, que era 29 de abril. Mas assim, tava muito em cima, coisa assim de 2 meses. Aí ele falou pra mim, tudo bem pra você? Eu falei, tá ótimo pra mim, tá tranquilo. Era essa data que eu queria, né? Eu vou falar que não? Ué. E aí marcou pro dia 29 de abril, né? A ordenação diaconal, que foi assim um momento... Foi bonito. E aí, a presbiteral, como que foi a informação? Foi mais ou menos igual, né? Foi mais ou menos igual, só que teve umas divergências de datas. A mesma coisa, né? Voltaram da reunião, o padre André, pedindo para entrar em contato com o Dom José e tal, para poder... que ele tinha algumas coisas para poder me encaminhar. E a princípio seria, conversando também com o Dom José, a princípio seria no dia 29 de outubro,
Porque pelo direito canônico são 6 meses, 6 né? meses, isso. E no dia 29 de outubro, 6 meses. Entendi. Corridos, né? Só que, assim, ele já tinha insinuado o 1º de outubro, Sim. que é Santa Terezinha. E aí eu fiquei com Santa Terezinha. Olha que Eu gostei coisa. da data, tal. E aí ele falou que não daria para fazer no dia 1º, porque ele tinha que viajar, enfim, tinha algumas coisas para fazer. E aí ficou no dia 29 de outubro, Sim. né? E aí no dia do Sagrado Coração, onde o clero se reuniu lá na paróquia, o senhor estava lá, né? Eu estava no Egito. Ah, é verdade. É. O senhor estava... O senhor não... Lá com as múmias. Tava lá. Tava com as múmias. Mas tem tanta múmia pra cá, você vai lá no Egito? Tava lá com as múmias lá. Tem tanta múmia Eu não fui. aqui, Lá mas ele avisou, né? Isso, aí lá ele falou do dia 1º. Sim. Aí eu fiquei feliz, né? Falei, nossa, eu tava esperando uma data, já tinha mais ou menos uma data prevista, e no dia do Sagrado Coração, onde o clero se reúne, né, para poder rezar e tal, ele anunciou lá depois no final, que seria dia 1º, e aí eu falei, ué, tranquilo, né? Eu lembro que o padre Eduardo tinha me perguntado, você tá feliz com a data? Desse jeito, né? Aham. Eu falei, padre, tô feliz com qualquer data. né? Tá certo. E aí Santa Terezinha me perseguiu. E aí o senhor rezou quando soube, fez Sim, oração. sim, É Santa emocionante, Terezinha. né? Nossa, demais. É muito emocionante. Porque o clima lá já estava muito legal. E aí eu lembro que assim, o diaconato é tudo novo pra gente, É né? verdade, é. Eu lembro que o padre Douglas, ele tinha falado que era do papel do diácono, Sim. para conduzir a adoração. Eu já fui na pilha, porque imagina, todos os padres, o bispo lá, É né? Um difícil. padre de fora, para conduzir a adoração. E então assim, eu já estava me preparando para aquele momento. Eu falei, nossa, todos os padres, eu aqui, né, um servo inútil, né? Dá medo, né? Dá medo. Mas assim, aí ele encerrou amanhã, assim, com uma data muito importante para mim. Sim. Como é bonito, né? Na fala dele, me vem muito essa frase do Papa Emérito Bento XVI, né? O Senhor conta com instrumentos insuficientes para o trabalho da igreja. E nós somos instrumentos insuficientes. Sim. Nas nossas limitações. Aqui não tem nenhum santo. Mas tem gente querendo fazer bem feito. Sim. Tem uma música que diz, né? Se eu errei tentando fazer direito. Sim. Né? Então, temos nossas limitações, temos as situações difíceis, mas Deus nos chamou. Né? Eu acho que o interessante é isso, a gente saber, e aí a gente falando da família, a família é importante por isso. Porque você não pode esquecer de onde você veio, eu penso assim. Sim. E a família, ela dá essa base para que a gente depois entenda, né, que nós somos pecadores, nós erramos, muitas vezes até mais, né, que algumas pessoas por aí, enfim. Sim. Mas Deus, ele chama. É verdade. E a gente precisa corresponder naquilo que nós somos, né? Mas, claro, sempre querendo crescer. O interessante é que, para mim, na minha vida, é assim. Quando o Dom José colocou, né, conversando sobre a data do diaconato, eu achei interessante o Pedro. Tanto que eu coloquei, né? Aquela passagem onde Jesus quer lavar o pé dele, Sim. ele não quer deixar. E aí ele fala, se você não deixar lavar, não vai poder fazer parte comigo, né? Isso. Aí ele chuta o pau da vaca, ele fala, então lava o corpo inteiro, né? Lava tudo. Lava tudo. Então eu achei interessante por isso, que em alguns momentos eu me identifico com ele, porque às vezes é assim, a gente não quer deixar, mas ele quer lavar. É verdade. Né? Ele não quer deixar, mas ele quer lavar o nosso pé, a gente não quer deixar, porque a gente sabe da nossa vida, das dificuldades, mas ele chama para que lave o nosso pé. Então eu acho que isso é legal, né? Sim. Então, assim, eu tenho consciência de que é um chamado muito bonito e muito sério, né? E rezo para que eu dê conta, porque mas não dá, é fácil. Ele não é fácil ele fortalece, mesmo, né? Ele fortalece. né? Temos muitas pessoas acompanhando, não sei se o William gostaria de comentar alguma coisa, mas Tem alguma alguns pergunta? nomes... alguém tem alguma pergunta para ser perguntas. feita para o diácono? Porque às vezes a gente esquece, né? Porque aqui, olha, eu quero cumprimentar alguns. Dudu Fonseca, o Antônio Monteiro, acho que é o diácono, né, Antônio? Claudineia, a Mangélia,
O José André da Débora, o José André tá no hospital regional internado. É você, André? Você tá bem? Porque agora há pouco ele tava com dor, então o padre tava até preocupado. Se for ele, me dê um alô aí, que é você, que você tá bem. E você pode usar celular aí na UTI? Você tá internado, você tá... A Ione, Padre Douglas, que está aqui, nosso amigo querido, Diácono Ari, Patrícia, Ivana, nossa, é muita gente, né? Tem 54 mensagens, é isso? Tem bastante gente, Laura. Sorteia algumas aí que a gente vai tentar. O Edson, Denilson, Mariana Tobias, Tiana Santos, a Estelita, são várias pessoas que estão aqui, né? William Alves, William. Ah, William. Isso, o William está aqui. Padre Marcelo. O William entrou, Turma. Nós entramos no seminário juntos. Ele falou aqui, ó. Ele foi seminarista junto Morei comigo. com o Silmar no Isso. seminário, ele foi um grande irmão. Se falar mal de mim aí, vai ver, Aí, hein? William, Deixa ó. eu ver aí. Vendo aqui? O Gustavo Castilho. Padre Marcelo acabou de entrar. Abraço a esses meninos, irmãos do ministério. Olha só. Está aqui. Abraço. A Sandra Esperança está aqui. Tem várias pessoas. O Padre Douglas mandando abraço para os padres que estão aqui também. Olha que coisa linda, né? Então compartilha, viu? Os padres aí nas suas páginas para a gente ter um ibope bom. Isso, Pra né? chegar, que a gente quer ganhar do canal do Boi. Viu? Eu acho que do canal do Boi a gente já Né, ganhou, Sérgio? padre. A Caraguá TV nós já estamos ao vivo, então online. Vai ser passado depois também? Então. Eu acho que do canal do Boi a gente já não é superou, possível que já gente não vai superou ganhar a do canal- audiência. Do canal é. do Boi não tem cabimento. Não é? Ou a TV Câmara. TV Câmara, é verdade, TV Câmara, é verdade. Então, alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa para o diácono, né? Chegou a hora, nós estamos aqui, ó. Temos faça. o retorno aqui. Ou pro senhor também, né, padre? Isso, para mim também não, mas hoje é o dia do senhor. Opa, né? tô me Vai sentindo ordenar. importante, hein? Enquanto não chega, aqui ó, a Carmen está dizendo, conte sempre com nossas orações, Capela Imaculada Conceição das Cigarras. Ah, sim, Isso, sim, tá aqui. sim. Padre, faça o convite para a sua ordenação, então, enquanto não chega alguma pergunta aqui de alguém, Deixa eu tomar aqui minha... a caneca do Jô, enquanto não chega uma pergunta, porque depois quando... A gente ganha caneca ou não ganha? Não ganha. Não? Ah, Não então ganha, tá bom, não então ganha. deixa... Ganha. Eu ganho! A Caraguá TV vai te dar. Ah, então eu já ganhei. Acabei de nós recebemos a informação. Eu nem o senhor sabia, ganhou. eu já pedi ao vivo pra ganhar mesmo. Ah, então o senhor ganhou a caneca. Daqui a pouco nós vamos cantar Utopia, em homenagem aos pais, em homenagem às famílias, que são a base das nossas vocações. Isso. Enquanto não chega alguma pergunta... Olha lá, é o senhor André mesmo. Sou eu mesmo, tive uma dor, mas estou bem. Estou com o celular vindo com o André e a minha esposa. Está internado no hospital regional. Olha! E está vendo, mas você está no quarto, você não está na UTI não, né? Na UTI não pode ter Não celular. pode, não Que pode. Deus te abençoe, o padre ficou preocupado com você, agora mesmo. Você teve dor, umas 18 horas ele teve dor. É um ministro que teve infarto, Ah, é? fez um cateterismo, angioplastia, está internado e teve dor agora há pouco. Fiquei preocupado vindo para cá e ele mesmo está mandando abraço aqui. Faça o seu convite então, diácono. Convite a todos, dia 1º de outubro, onde serei ordenado presbítero da igreja, com muita alegria, né, padre? Quero convidar você a participar conosco lá na catedral, 9h30 da manhã, no dia 1º, sábado de manhã, para que a gente possa celebrar junto esse momento que, para mim, é muito importante. Eu espero você lá também, para que a gente possa chorar, eu espero que eu não chore, e também dar risada lá nesse dia. A minha primeira missa vai ser na Capela Nossa Senhora de Fátima, lá no Perequemirim, aqui em Caraguá. Estão todos convidados. Ai, que belezinha. Acredito que vai ser transmitida a Caraguá TV, ainda não sabe? Provavelmente, né? A Caraguá TV vai transmitir ao vivo. Sim. Inclusive, você que nos acompanha, acesse aí a Caraguá TV, né? Algumas pessoas no WhatsApp perguntam, padre, a questão da catedral, né? Não falamos porque a entrevista é com o diácono. Sim. Mas a catedral nós estamos tendo quaresma de São Miguel, Arcanjo, todos os dias.
Vem aí o tríduo de São Miguel Arcanjo com 3 padres. Talvez venha a espada de São Miguel da Itália, uma espada que peregrina. O Padre Moisés está vendo isso. Sim. E também a festa de Nossa Senhora Aparecida, que vai acontecer na catedral também. Já tem cartelas, já tem tudo aí sendo vendido. E, é claro, fica o convite de você estar participando conosco, né? Diácono Silmar, o senhor tem alguma mensagem? Não sei como está o nosso tempo aí na transmissão, né? Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, não sei se o William também tem mais alguma questão a ser dita. Você tem alguma mensagem que você, enquanto acompanhante do serviço de animação vocacional, a dar aos jovens da diocese, das paróquias? Vale a pena? Eu penso que assim, hoje, não que antigamente não, mas hoje nós estamos com um projeto pensado, né, pelo bispo, nós temos uma equipe vocacional, nós temos o SAV, temos pessoas da diocese inteira praticamente, que nos ajudam, desde Ubatuba, São Sebastião, aqui em Caraguá, onde essas pessoas elas acompanham de perto, né? Então assim, tudo que o SAV hoje ele faz, né, ele de evento, enfim, nós temos essas pessoas nas paróquias, algumas paróquias da diocese, que representam essa equipe, né? Então hoje o nosso seminário ele tem uma estrutura muito boa para acolher você que quer, né, fazer essa experiência também, do qual nós falamos aqui, né, padre? Sim. Então hoje nós também temos uma equipe formativa, né? Nós temos um psicólogo na equipe, também o nosso próprio bispo, né, que acompanha. Sim. Então hoje as pessoas que buscam a diocese, elas têm esse amparo para que ela possa realmente descobrir o chamado dela. Claro que, como o senhor disse, né, é um processo, é um caminho. Sim. Mas para que esse processo ele seja feito, precisa de um acompanhamento. Sim. Então hoje nós temos a equipe do SAV diocesano, inclusive nós temos até um Instagram, depois vocês procuram lá, entrem em contato, tem o Facebook também do seminário São José de Anchieta. Então assim, você que quer realmente fazer essa experiência, procure, né? Pode procurar também os padres. Sim. Às vezes não consegue entrar em contato diretamente com a gente, né, da equipe, mas pode procurar o senhor, pode procurar os padres de Ubatuba, de São Sebastião, porque também são agentes vocacionais. Sim, sim. Então, assim, vale a pena. Eu digo que realmente vale a pena. É uma alegria muito grande, né? Vale muito a pena. Diácono, a Adriana Kelly perguntou se o senhor, qual a encíclica do Papa? Alguma que o senhor goste mais, ou por quê? Eu lembro o dia do jantar, o senhor falava da Laudato Si. Sim. Né? Por causa da questão ecológica. Talvez seja essa, não? Do Papa Francisco? Isso. Eu gosto muito, pode ser, a Laudato Si é boa porque eu lembro dela porque foi o meu trabalho eu lembro que foi meu trabalho de conclusão de curso da filosofia. Olha só. Não a Laudato Si em específico, né? Sim. Mas eu falava sobre o saber cuidar daquele autor, Leonardo Boff, não sei se o senhor com certeza conhece. Então, assim, esses temas que hoje a Laudato Si traz, e lá atrás eu também já trabalhei no meu tema de TCC, é muito importante, né, para que a gente possa entender como o nosso mundo está hoje. Sim. Né? Então, assim, o Papa Francisco, ele sempre chama atenção para as várias questões da sociedade, né? Ele até é criticado por algumas questões que ele fala, e ele fala também, contundente, né? Mesmo, né? Mas a Laudato Si, e no meu trabalho de conclusão da teologia, eu peguei a Gaudete et Exsultate, né? Que também para mim é muito interessante, que eu tive uma nova, não uma nova, mas abriu vários horizontes assim para mim, para que eu entenda também o processo da igreja. Então, muito importante. A Gaudete, ela é muito interessante, que se ela quiser também pesquisar... Sim, Adriana, então fica aí, ó, para você. Dudu Fonseca também mandando mensagens. A Maria Luísa falando que estará presente. Maria Luísa Silva, não falou a paróquia. Também a Sandra Esperança perguntando qual é o seu lema sacerdotal. Deixa eu ver se eu lembro aqui, porque eu tô meio nervoso. Mas
o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Por quê? Né? Que eu acho bonito essa... Segundo Timóteo. Porque, assim, por tudo que eu passei, né, de ter saído de indecisões, de quando eu resolvi voltar. Depois que eu resolvi voltar, eu ainda demorei mais 1 ano, 2 praticamente, para resolver. Porque, assim, o chamado tava tudo certo para voltar, mas eu confesso que as questões financeiras e tudo que eu conquistei pesou um pouco para mim, de largar tudo aquilo, sabe? Sim, sim. Então, assim, por tudo que eu passei, até chegar, né, aqui com a ordenação marcada, tinha que ser isso. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Então, muito bonito, esse é o tema que resume assim a minha vida. Sim. Claro, tem outras, né? Mas essa para mim é muito forte. Então, o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Bonito, e aí acrescentei, né, para que eu pudesse anunciar a boa nova a todas as criaturas. Sim. Mas esse é o meu lema sacerdotal. Bom, nós queremos então agradecer aqueles que estão acompanhando com muito carinho, que estão aí comunicando, estão compartilhando. Vocês que agora, após sair, né, da transmissão, você pode curtir e compartilhar também nas redes sociais para os seus amigos. Sim. Eu quero aqui, então, junto com o diácono Silmar, fazer uma oração. Vamos rezar pedindo a Nossa Senhora, né, que é mãe das famílias, a intercessão dela por todos os pais, principalmente aqueles que encontram-se em problema com seus filhos, né? Aqueles que as famílias sofrem em questão de drogas, etc. E queremos, através desta Ave Maria, pedir de fato a proteção de Deus, de Nossa Senhora, por aqueles que são a base de todo o futuro de jovens e familiar. Só para terminar, padre, na semana passada nós fizemos um encontro lá, né, de coroinhas na catedral. Sim. Que também foi a partir da pastoral vocacional. Então, assim, o senhor falando sobre a família, as crianças também, né, que precisam ser cuidadas. Então, assim, foi um encontro específico de coroinhas que a pastoral vocacional fez para que a gente pudesse, pelo menos, estar ali um momento rezando com aquelas crianças, os mais assim, de idade, né? Os jovens em si. Nós tentamos trabalhar esses temas, né? Perguntar, né? Quem é você, o que você pensa para o seu futuro. Então, falando já nisso que a moça perguntou, esqueci o nome dela, do Papa Francisco, são essas questões que a igreja ela vai nos colocando, né? Para que a gente possa realmente entender o nosso papel de cristão. Sim. Então é importante a gente saber, né, o lugar onde a gente está, a igreja, né, que a gente participa, o meu papel dentro da igreja. Então, e a família também, que a gente não deve esquecer da nossa família. Como que importa? Eu sempre digo nas missas que pai e mãe que leva a criança para a igreja, dificilmente busca na cadeia. Pois é. Eu acho que tem que ter esse engajamento, né? As pessoas, eu vejo muito, né? Até aqui o Dudu falando da Nicarágua. Se nós queremos um mundo novo, um momento novo, uma renovação de pensamento, as famílias precisam começar a incutir nas crianças, nos jovens, a necessidade da igreja. Porque lá está acontecendo as situações difíceis, né? Das igrejas fechando, etc. Mas é importante começar pela família, pelas crianças, pelos jovens. É ali que a gente vai formar, né, verdadeiros homens religiosos, homens de frente, administradores, os políticos. É ali. A família é a base de tudo. Então, mais do que às vezes entender como apenas um celeiro de vocação, a família é o lugar onde se forma, bem ou mal, os futuros administradores do povo, os religiosos, etc. E é justamente às famílias que nós queremos fazer esta oração, pedindo a Nossa Senhora a intercessão dela, para que, de fato, as famílias sejam aí a base e o sustento de novas e fortificadas e santificadas vocações no Brasil e no mundo, né, como nós estamos pedindo. Peçamos então a proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os pecados. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora, Mãe das Vocações, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, rogai nossa família, vossa é. Vamos cantar Utopia? E no final nós dois damos a bênção sacerdotal diaconal. Eu vou pegar a letra. Isso, eu tenho a letra aqui, que a Caraguá TV, através do César, já imprimiu para mim aqui. E nós vamos tocar essa canção bonita, chamada Utopia, que é justamente que faz recordar, né? Os nossos pais, nossos avós, o ambiente do lar, o aconchego do lar. Você que nos acompanha, você conhece essa música, Utopia? O que te faz lembrar, né? Então tá aqui, ó, quero que você coloque o que você acha dessa canção e da letra dessa canção, que trata inclusive do tema difícil do divórcio, né? Que é onde os filhos sofrem. Vamos cantar então, com muita alegria, que ela se torne uma verdadeira oração, né, César e William, para todas as famílias. Coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá na alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente não ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 oh. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepolia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Passou o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostaria de um abraço, do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria.
chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. Oh, 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 oh. Essa música é muito bonita, né? Eu vi que o senhor até embargou um pouquinho na hora da música, parou, né? Mas é porque, de fato, a gente lembra da família, dos pais, né? Mexe muito com a gente. Então eu presenciei aqui o diácono Silmar com a voz embargada, no meio da música. Muito bonito, né? Muito lindo isso. De fato é fazer de coração e transmitir, né? Nós estamos ao vivo, né? Pelo YouTube da Diocese, e a Caraguá TV vai depois retransmitir, né? Então não tem como nem esconder, né, Tiago? A gente fica mexido. Fica balançado. Os erros de ao vivo, não tem como, sim. não, né? Então acho que nós podemos ir terminando, finalizando essa entrevista. Fica aqui, Diácono, o senhor tem 1 minuto para suas considerações. Olha só. Estou me sentindo o debate da Globo. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Todos os dias, às 7 horas da noite, né, às Sim. 9 horas, nós reprisamos ou a última missa que nós transmitimos ou o programa. Muito bom. Então, todo dia, às 19 horas, na Caraguá TV. Você que tem Facebook, procura lá, Caraguá TV. E já vai lá e curta, né? Acompanha a Caraguá TV. Retransmite a missa do domingo na Catedral, das 8 da manhã, com o senhor Bispo. E agora também, né? Só que não é pelo Facebook, é pelo site da Caraguá TV. É pelo site da Caraguá TV. Então, o César está me corrigindo. É pelo site da Caraguá TV a retransmissão, que é um canal que tem programação diária, né? À noite também, César? Também, 24 horas. 24 horas de programação. Então, temos a missa ao vivo na Catedral às 8 da manhã, todo domingo, e a retransmissão às 7 da noite pela Caraguá TV. E é lá que você vai assistir também esse programa. Todos os programas ao vivo, além de estarem lá, são feitos pelo Face e pelo YouTube. Isso, então todos os programas ao vivo são feitos pelo Face e pelo site da Caraguá TV e pelo YouTube. A retransmissão que é feita apenas lá, tá certo? Então, suas considerações finais, foi uma alegria. 1 minuto para alguém votar em mim, é isso? 1 minuto para o senhor convencer os eleitores que o senhor deve ser ordenado. Ah, é verdade, né? Não pode falar. Não pode falar, e nem o partido, pelo amor de Deus. Não pode falar. Mas ainda os proclamas vão chegar, né? Então precisa de votação. É verdade. Não, padre, obrigado, né, pela companhia. O senhor é muito divertido, né? Então agradeço aí pela amizade, agradeço pelas orações. É a catedral também, porque sempre que a gente precisa, o senhor abre as portas lá pra gente, né? 450 crianças esse final de semana. Estavam lá, né? A Caraguá TV transmitiu ao vivo. Foi, a Caraguá TV transmitiu a missa lá 8 horas da manhã. Então é isso, obrigado. Para mim foi muito interessante, né? Falar um pouco da minha vocação, do meu chamado vocacional. E é isso, assim, dia 1º de outubro estaremos lá, né? O Dom José colocando a mão na minha cabeça junto com os padres. Vai ser um momento muito assim bonito. Hoje eu comecei a preparar o rito, inclusive até liguei para o padre Douglas lá enchendo a paciência dele. Mas é um momento que a gente para, escolhe a leitura, escolhe a pessoa, né? Obviamente já falei com as pessoas. Então você escolhe a leitura, escolhe o salmo, você pega ali as orações. É um momento assim muito interessante para a gente que vai passar por isso, né? Então, realmente eu agradeço as orações de todos, o apoio, as pessoas que encontra. Os amigos, eles vão lá para ver se realmente é verdade, né? Se a gente vai ser ordenado padre ou não. Olha só, tá vendo? Mas, assim, eles ficam felizes, né? Mas aqueles que conviveram, mas é verdade mesmo, você vai ser padre, né? Então, eles vão lá para ver se realmente é verdade. Vai lá para ver se é verdade. Então, mas assim, as pessoas que conviveram, eles sempre apoiam. É muito legal, assim, porque... Claro que não é por isso, né, que a gente tem que viver, mas é interessante quando você encontra as pessoas que fala que está rezando, que fala que está feliz, né? Para pro povo, né? Não pode esquecer isso. Então, assim, é muito interessante. Então, obrigado por esse momento. Sim, né?
Agradecemos aí o William, o César, William, a Ana. Agradecendo você que ficou aí, eu acho que 1h30, mais ou menos, foi? Não tenho certeza, né? Um pouquinho mais. Nossa, já? Como diz o Dom José, desculpe a Caraguá TV, ele fala, desculpe a Caraguá TV, porque a gente excedeu um pouco, como o Dom José fala no final da missa. Então, gratidão mesmo, né? Ao carinho do William, que faz um trabalho estupendo, ao César, né? E a sua equipe da Caraguá TV, e ao diácono Silmar, que vai agora dar a bênção comigo, né? A bênção para todos aqueles que acompanharam. E mais uma vez a gente reforça, compartilhe, mande o link, vamos fazer essa entrevista chegar a bastante jovens. Isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, que desça sobre todos vós, em especial as famílias mais necessitadas de carinho e de atenção, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa de Praia e Praia, da Diocese de Caraguatatuba. Uma boa noite, Deus abençoe, salve Maria Puríssima.